Eu olho para trás hoje e eu vejo quão foi difícil. Eu vou me capacitar tecnicamente para que ninguém duvide do que eu vou falar. Se você olhar as estatísticas, as mulheres acabam estudando mais do que os homens, têm uma formação maior. Então, esses programas de formação de mulheres, ele é fundamental. Porque eu acho que as meninas que estão chegando agora, elas estão chegando diferente. Eu tenho apostado que esse cenário vai começar a mudar também. Olá pessoal, como vão? Todos bem? Aqui é o Renato Sozzi, eu sou diretor de Digital Data Design aqui do grupo Taking e estamos começando mais um episódio do Taking Cast, hoje recebendo uma convidada super especial, a Gisele, que está aqui comigo. Ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho da carreira dela, da experiência, a gente vai falar de tecnologia, de tendências, de arquitetura, de tudo um pouco. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês e Gisele, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente aos nossos takers e às pessoas que também vão assistir esse episódio do Taking Cast. Muito bom. Então, bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer para mim estar aqui falando de temas tão relevantes do nosso dia a dia aqui de trabalho e eu espero que esses temas possam contribuir de alguma forma, né, com os telespectadores aí que vão nos assistir. Bom, eu me chamo Gisele Ferreira, esse ano eu completo 26 anos em tecnologia. Eu tenho uma trajetória que começou com desenvolvimento de software na aeronáutica em 2000, 99, 2000. E aí eu fui evoluindo a minha carreira técnica em desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos, gerenciamento de projetos. Trabalhei em consultoria e trabalhei também no cliente final. E da evolução da carreira e da experiência, eu acabei indo e estudando muito mais o tema de arquitetura enterprise, arquitetura de solução. E nos últimos 15 anos, a minha atuação tem sido muito mais forte nessas disciplinas de tecnologia, de arquitetura. Então, passei por empresas como a Aon, Infosys, consultoria, passei pela Price, passei pela Cogna, como diretora de arquitetura de tecnologia e também de plataformas. E hoje eu estou numa empresa suíça com forte presença aqui no Brasil, que chama Valia. E ela é responsável por grandes projetos em grandes empresas, desenvolvimento de software, tech advisor e também due diligence. Então, quando grandes empresas precisam comprar umas às outras, a gente faz a diligência de tecnologia para poder avaliar os aspectos aí tecnológicos de um target que está sendo avaliado. É um grande desafio. Bom, Gisele, você já deu um pouco de contexto, né, da sua carreira. Eu queria falar um pouco dela antes de a gente entrar em assuntos mais técnicos, né? Eu acho muito legal, quando você super curioso, né? Lá final dos anos 90, você falou, poxa, eu entrei no segmento aeronáutico, né? Me conta um pouco como é que é a escolha, né, dessa carreira técnica, né? Afinal de contas, a gente está aqui sempre falando que 10, 20 anos atrás, até mais, era super difícil escolher uma carreira técnica, né? E mulheres, né, em tecnologia, ainda mais desafiador, ainda mais segmento aeronáutico, né? Conta um pouco como é que você chegou nessa decisão, se você foi de paraquedas, né? Aproveitando que é um segmento aeronáutico, mas conta um pouco essa curiosidade aqui para as pessoas. Eu sempre quis fazer medicina. Nossa. E aí eu, no meio da escola, eu fui fazer um curso na SOS Computadores. Nossa. De Clipper, Legal. DB, Lotus 1, 2, 3, e eu me apaixonei ali por tecnologia. E aí eu falei, bom, não vou mais fazer medicina porque eu não quero trabalhar de madrugada, eu não quero não ter vida. Aí eu vou pra tecnologia então, né? E quase não acontece isso. Aí eu fui estudar tecnologia, fui fazer faculdade de tecnologia e os meus professores, eles eram do ITA, do Centro Tecnológico da Aeronáutica, e um deles me convidou para participar de um projeto no CTA, no Centro Tecnológico, lá no Instituto de Estudos Avançados. Na época, o Brasil estava construindo lançadores, né, de satélites, e eu fui trabalhar no projeto do foguete brasileiro. Legal. Então, era uma programação, mas não era focada em
digital, produto final. A gente minerava dados que eram coletados do lançamento, né, do foguete, e a gente estimava a trajetória que aquele lançador fez. E, e era muito diferente, porque a gente fazia programação usando muito física e matemática. Ali eu peguei gosto por programar. E eu falei, bom, quero seguir a minha carreira como programadora. E aeronáutica era muito duro. Na minha sala da faculdade eram 4 mulheres, era uma sala de 90, eram 4 mulheres. Na aeronáutica era só eu no projeto que era mulher. Então era muito duro, assim, desde o início. Mas para mim era muito prazeroso. Então eu olhava para o que eu estava fazendo e vambora. Eu aprendi muito. Como assim a parte prática e financeira da vida importa, eu acabei optando por sair de lá quase no final do projeto e fui trabalhar numa empresa mais voltada para desenvolvimento de software para SAP, para a linha de SAP. E aí eu sinto muito por ter saído de lá, porque lá foi uma escola fantástica. Ali eu tive o meu primeiro contato com dados na vida, né? Então foi inesquecível. Não, e você comentou sobre, né, física e matemática, que matemática principalmente ainda é muito a base do que a gente fala hoje, né, de Sim. aplicação de inteligência artificial e tudo mais. A gente sabe que matemática tem suma importância, né? Aí eu fico pensando assim, poxa, se você tivesse a tecnologia de hoje, como é que teria sido aquela mineração de dados, né? Então, eu falo que hoje a gente tinha uma restrição muito grande, por exemplo, de memória, né? Então, processar aquele volume de dados que a gente coletava, né, dos transponders, era muito complicado. Então, a gente investia muito na eficiência do código, coisa que hoje talvez a preocupação ela seja menor, porque hoje o processamento, hardware é muito mais disponível, muito mais barato, né? Lá na aeronáutica tinha ensaios, né, de processamento de redes neurais que não ia para frente pela limitação do hardware. E hoje eu falo, nossa, aquelas cabeças pensando com a disponibilidade de infraestrutura que tem hoje, nossa, teria naquela época produzido coisas maravilhosas, né? Acredito que lá ainda deva ter agora essas oportunidades, Sim, né? total. Eu acho que hoje em dia quem está ingressando nessa estrutura aeronáutica deve ter uma outra É realidade, né? realidade. E aí a parte de processamento de satélites, geofísico, então assim, isso com a infraestrutura que a gente tem acaba sendo muito mais fácil, né? Muito mais performático. Perfeito. Você tocou já estava pensando na próxima pergunta, você falou de performance, né? Então, olhando para hoje, né? Então, essa carreira que você desenvolveu como consultora e pela importância do que você se aplicou, principalmente arquitetura, dados, né? Então você está falando de coisa bem estruturante em tecnologia, né? Qual que é qual é a maior preocupação para uma profissional com a sua atuação? É performance, qualidade, rápida entrega e depois a gente vai acertando o que precisa ser feito. Qual que é o trade-off disso, né? O que mais importa e dentro da sua jornada, o que você pode dizer que foi aprendizado, que você fala, olha, isso aqui foi melhor ter feito dessa forma, isso me trouxe um ensinamento, enfim, para que as pessoas possam entender como é que é uma jornada tão técnica que você desenvolveu na sua carreira. É uma boa pergunta, porque a gente sabe que o que mais importa é o dinheiro na mesa, né? O Uhum. resultado do cliente. E eu acho que o grande trade-off da arquitetura, assim, a grande dicotomia do nosso trabalho é como é que a gente cria uma fundação sólida para o futuro, que vai trazer longevidade, sustentabilidade para aquele ecossistema de tecnologia, e ao mesmo tempo a gente faz a entrega do hoje, né? Então, existem muitas receitas, mas às vezes a gente desenha uma arquitetura que é o estado da arte. A gente precisa chegar, não dá para chegar nela de uma vez só, existem passos para chegar lá. Mas se a gente tiver que acelerar algum passo e a gente construir alguma coisa de forma não tão elegante, a gente precisa registrar aquele débito técnico para a gente voltar e fazer a correção daquilo, porque certamente aquilo vai te matar lá na frente, vai trazer algum prejuízo para o negócio. Então, acho que a arquitetura ela é uma disciplina muito importante hoje para as empresas, né?
para construir esse futuro. E eu falo, né, que futuro que a gente está construindo, que ecossistema que a gente está entregando para o nosso cliente. Ele é flexível ao ponto de a empresa vai precisar fazer um movimento rápido por conta de uma demanda de mercado, ela vai conseguir. Ou quando ela precisar fazer um movimento rápido para o mercado, ela vai olhar para o ecossistema dela e vai falar, nossa, eu vou demorar 1 ano para entregar isso para o mercado. E aí ela morre, porque os concorrentes, eles têm uma agilidade muito grande. Então, a gente tem que pesar, isso tudo tem que ser... precisa ser uma escolha muito consciente, muito bem documentada. Né? Porque senão, quem paga caro no final por essas decisões, talvez... esse go horse, essa entrega, né, talvez não muito direcionada, é o resultado do cliente no final do dia. Né? Perfeito. Você comentou uma coisa muito importante, que é essa visão do Customer Centricity, né? Ou seja, a jornada toda de trabalho, de desenvolvimento, de estruturação, ela está, obviamente, buscando uma performance que atinja, né, o nosso cliente, que ele perceba o quão perene, o quão importante nós somos a ele, né? E você comentou, de novo, assim, eu acho muito legal essa competência, vamos dizer, técnica que você está inserida, porque eu acho que é onde a gente tem mais dificuldade, né? Você falou de débito técnico. Hoje, se a gente olhar para a inteligência artificial, ela está exponenciando isso nas empresas, não é? Me conta como é que você está encarando isso, como ou colegas que você tenha, né, nessa carreira parecida com a sua, que estão lá tentando fazer um novo data warehouse, ou que aquilo ali, as jornadas estão cobrando, né, a ausência de alguma formatação anterior. Como é que está esse encontro de interesses entre hoje aplicar a inteligência artificial e os débitos técnicos? Sim, eu acho que primeiro para a inteligência artificial, acho que as empresas estão descobrindo a importância da governança de dados, né? Entender o ciclo do dado, qual é o meu golden record para poder trabalhar. E antigamente a gente tinha muita dificuldade de aprovar projeto de governança de dados, porque era difícil explicar o valor. Bom, hoje com a inteligência artificial a gente já consegue explicar isso de forma mais tangível. Segundo, o tema de débito técnico, né? A inteligência artificial, ela vem com muita velocidade. Toda semana a gente acompanha no mercado liberação de novas features, de novas IAs, de novas tendências. É difícil acompanhar. E quando você tem um ambiente muito complexo do ponto de vista de tecnologia, e você não tem os seus dados bem organizados para poder trabalhar bem uma IA, você gasta muito tempo para poder produzir um resultado para o negócio, porque é tudo muito complexo, ou você tem resultados duvidosos que acabam inutilizando o uso daquela inteligência artificial, acaba trazendo mais problema do que solução no final do dia. Então, você ter um conhecimento da tua tecnologia, de como ela está organizada, ela ser simples e você saber qual é o dado que você precisa trabalhar é fundamental para você entregar um projeto de inteligência artificial que de fato entregue para o negócio um resultado consistente. Perfeito. Você comentou um negócio importante, porque quando a gente já conversando com várias empresas, e líderes de tecnologia falam, a gente investiu muito em IA e a gente não colheu o resultado, né? Mas eu acho que quem responde isso sabe onde está o problema, né? E como é que ela justifica isso para uma área de negócio? Ou como é que ela pode, no bom sentido, compartilhar que aquilo também é uma responsabilidade da área de negócio, né? Por uma pressão de um resultado que não permitiu que ela pudesse estruturar bem os dados. Dentro da sua experiência, das várias empresas que você comentou bem, né? Você passou por consultoria e cliente final. Como é que é essa vida em cliente final, né? Porque geralmente tecnologia não é core business, mas hoje, com os negócios cada vez mais digitais, no fundo é core. Né? Me conta um pouco dessa sua percepção de quem está ali, né, na estrutura, e como é que essas áreas de negócio se comportam. Negócio, dependendo assim, os times, né, de negócio, dependendo do nível de maturidade que a empresa está hoje, eles têm um pouco mais de presença ou não e conhecimento ou não dentro de tecnologia. Mas a IA ela é muito transformacional e todo o processo de transformação ela precisa do negócio, precisa começar pelo negócio, precisa começar pelos porquês. Muitos projetos de inteligência artificial que eu vi que morreram começaram dentro de tecnologia descolados do propósito da entrega. Já nascem mortos. Você não tem um engajamento ali do time de negócio. E isso também tem muito a ver com a cultura.
da empresa. A empresa precisa se preparar. Os líderes de empresa, eles precisam olhar para a companhia deles e se perguntarem se os times eles estão preparados para aquela transformação tecnológica. Porque às vezes a conversa ela não flui. Você chega com uma conversa fluente ali de IA, de tecnologia, o negócio não está entendendo o que você está falando, porque o dia a dia é outro. Os objetivos são outros, as prioridades são outras. E tem o tema cultural, né? Tem muita empresa que fala assim, é lá na TI. Não, a TI é o negócio, e o negócio é a TI, não existe o é lá. Né? Hoje a pessoa de negócio tem que ter fluência em tecnologia, uma certa fluência, e o time de tecnologia tem que conhecer profundamente o negócio para que dê certo. Exatamente. E você tocou num ponto que a gente só tem vivido os momentos mais impactantes, porque a transformação digital, o pessoal fala assim, isso era uma buzzword. Era buzzword, mas ela é contínua. Não Né? acaba. Ela não acaba, porque você tem cada hora, como você falou, uma novidade, uma nova tecnologia, uma nova forma de prestar, né, o desenvolvimento de uma tecnologia para negócio. E você comentou um negócio importante, você já falou da cultura, e esse acho que é o grande desafio das empresas, né, Gisele? Porque cultura, ela foi impactante quando alguém precisava adotar uma metodologia diferente de desenvolvimento do que a tradicional. Depois começou a automação, e agora dados, e depois IA, né? Então, como é que você vê? Você tem percebido o esforço da TI, a gente vê que é grande. Mas você vê um esforço também da área de negócio em mudar essa cultura? Porque geralmente eles são os donos dessa cultura, né? Sim, eu acho que existe muita predisposição, né, dos times de negócio, mas também é fundamental que o RH, né, que o time de gente, o time que cuida das pessoas da empresa também tem essa percepção. E isso é fácil quando você entra numa empresa e você vê alguns sintomas, né? Você vê o projeto que começa e não termina, você vê o projeto que começa e não tem o resultado que se espera, então você colocou um investimento ali muito grande e não andou. Às vezes não andou por conta da tecnologia, não andou por conta da preparação que as pessoas tinham para aquilo e a predisposição e o acordo que elas tinham para, de fato, entregar o valor que aquele projeto estava se propondo. Às vezes a pessoa nem entendeu por que ela está implementando aquilo. Né? Então, é multidisciplinar. Não é só o head de tecnologia, não é só o presidente. Então, tem que ter um cuidado corporativo para que a gente dê o próximo passo, né? E aí você falou, transformação digital. Isso não acaba nunca, né? Então, a gente tem que estar acompanhando as mudanças. Às vezes a gente implantou uma tecnologia, na semana seguinte já tem uma nova melhor. E aí a gente, enquanto tecnologia, a gente tem que olhar como é que a gente se adapta a tudo isso, né? Que tipo de ecossistema de tecnologia eu preciso ter para que eu consiga me adaptar rápido a essas mudanças. Porque se cada mudança que chega no mercado eu demorar 2 anos para me adaptar, aí tem um problema, né? Porque de alguma forma a empresa vai ficar para trás. Então, isso cada vez mais vai para a mesa, né, dos presidentes. Tecnologia tem que estar no core do negócio, está no core do negócio, e o negócio e tecnologia precisam falar cada vez mais esse idioma. Aí eu acho que a arquitetura ajuda muito nisso. E eu vou pegar um gancho do que você falou. O que é o mínimo? Aí, falando tecnicamente, quando você falou, poxa, a gente precisava ter um mínimo de preparo para poder escalar um negócio ou a tecnologia. O que tem? Não vou falar uma receita pronta, mas o que você entende, olhando para a arquitetura, a infraestrutura, o que é o mínimo que hoje uma empresa precisa para escalar? É estar na cloud? É ter, como você falou, um cuidado com os dados? Assim, um pouco do que você fala assim, olha, eu cheguei nesse cenário, é o mínimo necessário. O que seria esse mínimo? São muitas coisas, né? Não é uma receita única. Mas para que a empresa possa escalar, ela tem que ter uma arquitetura muito bem definida, escalada, de preferência na cloud, né? A gente precisa ter os dados, se não organizados por capacidade dentro de um data lake, acessíveis de alguma forma muito organizado, que eu conheça o ciclo de vida desse dado. E precisa ter uma engenharia que entregue valor, muito bem organizada e não
o desenvolvimento que sai sendo feito de qualquer jeito, vamos, entrega. Um desenvolvimento muito organizado, configurável, para que ele possa ser escalável, né? Eu atendi uma empresa no passado como consultoria, que o presidente me fez a seguinte pergunta: por que é que eu tenho o melhor ecossistema de tecnologia? Eu tenho soluções de tecnologia, as mais caras do mercado. Eu só tenho programador sênior, e toda vez que eu preciso lançar um produto novo, eu demoro de 6 a 8 meses. Então, assim, o que eu quero dizer é que não basta ter a cloud. Eu preciso me preocupar como é que eu implemento aquela cloud. Não basta ter a melhor tecnologia, como é que ela está implementada? Ela é configurável? Ela está orientada às capacidades da companhia, ou eu estou desenvolvendo um monolito com a minha engenharia? Eu pego a melhor tecnologia que tem, desenvolvo um monolito. Aí eu preciso aumentar a escalabilidade daquele sistema, eu não consigo, porque está tudo consolidado no mesmo banco, na mesma tabela, consumindo tudo. Então, assim, as orientações arquiteturais que estão nos livros, assim, não é segredo, tá? Tem muita obra que você pode consultar para como você constrói esse ecossistema. Não é só ter a tecnologia, né? Você tem que se preocupar com como você está fazendo a sua entrega. E o que a gente vê muito hoje em dia, as empresas, por conta da pressa, né? Tem que entregar, eu tenho a data, vamos, acaba entregando soluções cheias de débito técnico, que depois não param em pé. Perfeito. Então vai um dinheiro embora, né? A solução não para em pé. Às vezes é a melhor tecnologia mal implementada, né? E é o que eu falo, tecnologia sem estratégia é só custo. E não é só custo, né? Às vezes você perde dinheiro porque seu sistema não para em pé depois. Importante, muito importante. E geralmente as decisões são do mais alto escalão, né? Que nem você falou, poxa, alguém liberou essa verba para fazer as melhores aquisições de tecnologia e tal. Mas aí o que falha? Aí, assim, de uma linha de top-down mesmo, né? Assim, o executivo ele liberou orçamento, mas não patrocinou de fato, ou não comunicou de fato, né? Como você falou, como é que funciona, você que passou por bastante empresas de cliente, que a gente chama, né? Empresa fim. Como é que funciona bem isso, né? Ou seja, tem um executivo que patrocina ou que libera a verba no mínimo, e aí a RH entra. Me conta como você enxerga que seria o melhor modelo de colaboração para esse tipo de coisa dar certo, né? Para essas evoluções se concretizarem com resultados expressivos. O que acontece? Às vezes a gente compra, né? O executivo patrocina aquela nova tecnologia porque ele foi num evento, ele viu, ele fez o benchmark, de fato muito relevante para o negócio dele, ele já entendeu o benefício, ele coloca o dinheiro na mesa para implementar. E aí a implementação pode ter diversos caminhos, né? E essa implementação é o que vai fazer a diferença. Para o executivo, às vezes no início, o resultado está na mesa. Ele comprou a tecnologia, foi implementado talvez de uma forma não tão elegante, ele tem o resultado ali imediato, mas no longo prazo aquilo não é sustentável, né? Então você me pergunta qual é a receita? Tem que ter arquitetura de solução ali embarcado. Eu tenho que ter muito claro o que eu espero daquela solução no curto, médio e longo prazo. Eu tenho que pensar em escalabilidade, eu tenho que pensar em configuração, eu tenho que pensar em interoperabilidade, eu tenho que pensar nos dados. Tem uma lista de itens técnicos, que são os requisitos não funcionais, que precisam ser cuidados no momento da implementação. Porque no início você está vendo um resultado ali, que legal, mas aquilo escala? Às vezes não escala. E aí começam os problemas, né? Gastei dinheiro para implementar, fiz o primeiro ano de rodada de benefício, aí começam os problemas, né? Eu vou fazer o onboarding da segunda onda, já não vai mais. Então tem que ter arquitetura ali para cuidar dos seus requisitos não funcionais que vão te dar escalabilidade no longo prazo. Muito bom. Gisele, e você enquanto liderança
de tecnologia e também liderança feminina, né? A gente aqui na Taking, só para complementar essa informação, a gente tem hoje uma parceria com o MCIO, né? Que acho que você conhece o programa, né? De Executivas Mulheres. Você faz parte desse movimento hoje? Não, eu conheço o movimento, tenho amigas que fazem parte desse movimento, e ele já é muito consistente e relevante aqui no Brasil, mas eu não faço parte. Não, perfeito. A gente, até para informação, a gente tem aqui um programa onde a gente ajuda a formar meninas, né, em tecnologia. Inclusive, a gente disponibiliza essas profissionais para os nossos clientes conhecerem, entenderem que elas estão em formação e tudo mais, né? Como é que você vê, né? Você falou, não participo lá ativamente, mas como é que você vê esse tipo de iniciativa, né? A gente hoje aqui na Take vê com uma super importância, né? Até porque a gente precisa promover mesmo a diversidade, a gente precisa dar a mesma oportunidade para todo mundo, né? E você, como liderança nas suas empresas ou nas suas jornadas, você teve essa dificuldade como executiva ou como primeiro ainda como uma developer, né? Me conta um pouco como é que foi a sua jornada como uma mulher em tecnologia. Ai, não foi tão simples, né? Mas eu usei um remédio desde o início eu vou me capacitar tecnicamente para que ninguém duvide do que eu vou falar. Mas eu olho para trás hoje e eu vejo quão foi difícil. Mesmo não jogando a minha energia em ficar pensando nisso ao longo da carreira, quando eu faço essa reflexão, eu vejo que não foi simples e que existe muito preconceito. Quantas vezes eu tive que me desdobrar para explicar um tema que talvez fosse outra pessoa explicando teria sido melhor aceito. Isso acontece. Então, esses programas de formação de mulheres, ele é fundamental. Ele é fundamental. É um viés, assim, e eu acho que é um viés inconsciente. Não é um viés, assim, pensado. Ele é inconsciente, ele existe. E se você olhar as estatísticas, as mulheres acabam estudando mais do que os homens, têm uma formação maior, mesmo com todo o trabalho que elas têm como mãe, como esposa, como mulher, muitas vezes como cuidadora da família, de pais, né, etc. E é fundamental. Então, assim, eu reservo um tempo, né, e faço mentorias com algumas mulheres, às vezes me procuram pelo LinkedIn, é fundamental. E eu li uma reportagem há 1 ou 2 semanas atrás que de 2022 para cá, o número de mulheres na liderança vem decaindo em tecnologia, né? E isso é muito preocupante. E talvez isso seja um sintoma do ambiente que a gente às vezes tem em tecnologia que não ajuda a promoção de mulheres. Isso acontece, infelizmente, assim, não adianta tampar os olhos, né? Falar, não vi, vou seguir sem pensar. Isso acontece. Nossa, importante. Eu, de verdade, eu não tinha o dado que você trouxe, né, dessa queda de liderança feminina, que até porque a gente tem hoje, a gente está vivenciando vários movimentos pró isso, né? Então, por isso que até parece, poxa, não deveria estar acontecendo isso. Mas você falou de mentoria, e isso é legal. A gente, quando você fala, né, que você tem uma experiência, que você pode ajudar com alguma dor, algum desafio que você passou na vida, alguma coisa que você solucionou, você pode ajudar alguém que está ali procurando alguma resposta. Nas suas mentorias, qual é o tipo de procura, né? Você falou, as pessoas me conectam pelo LinkedIn e tal. Ela é mais dúvida técnica, uma mentoria de formação, ou ela é mais de cultura, soft skill? O que você tem ali entre as suas mentoradas, vamos dizer assim? O que é mais a dor mais normal de que elas te procurem? Ai, por incrível que pareça, muitas têm falta de confiança nelas mesmas. Então, assim, todas elas falam: eu quero muito ir para arquitetura, mas eu acho que eu não estou pronta. Aí, quando você começa a conversar e aprofundar no conhecimento dela, ela está mais que pronta. Você só ajuda ela a se organizar, ajuda com o posicionamento, como ela deve construir o conhecimento dela, como ela deve entregar o conhecimento dela através de posicionamento. E elas vão e elas entregam um resultado muito bom. Mas
em 100% das que eu já atendi, tem o tema ali da confiança, do eu acho que eu não posso, porque é um ambiente muito masculino. Então, o meu trabalho com elas tem sido mais nessa linha, porque o técnico, se tem algum gap, ou por exemplo, quero trabalhar arquitetura corporativa, mas a pessoa não conhece a pessoa não conhece muito a disciplina de dados. Então, a gente orienta o como ela vai estudar, que profundidade que ela precisa saber daquilo, ela vai e ela aprende. Esse não é o problema. Mas o tema delas estarem machucadas por alguma situação que elas viveram, ali acontece. Interessante. E você está fazendo um trabalho seu, né? Um trabalho solo, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente conversa com mulheres que estão inseridas nessas organizações MCIO e tal, parece que elas têm um corpo mais, né? Uma retaguarda maior, né? Mais gente empurrando, ajudando a construir até a carreira futura dessas executivas, né? Ou dessas pessoas. Não sei, parece que tem um apoio maior, né? Como é que é esse voo solo para você, assim? Como é que é para você esse desafio? Você traz essa sua história de dificuldade e você empatiza mais rápido? Como é que é isso? Bom, eu faço esse voo solo independente dos trabalhos que foram feitos, por exemplo, na Cogna, nós tínhamos um grupo de mulheres em tecnologia, na CNP Seguradora, a liderança feminina também, mas eu quero fazer esse trabalho de formiguinha, ele me faz bem, então assim, quando eu tô reforçando que aquela mulher precisa ter confiança, porque ela tem o conhecimento e é só ela ir lá e fazer, eu estou dizendo isso para mim também, para que eu possa continuar a minha caminhada, porque o tempo inteiro a gente tropeça em situações de desconfiança ali no meio de tecnologia, né? Então, esse voo solo, ele também me ajuda muito, né? Então não é uma coisa que eu entrego só para elas, eu recebo muito. E a minha maior alegria é quando elas voltam para mim e falam: eu tô no cliente X como arquiteto corporativo, obrigado pela ajuda. Essa semana tá até, acho que eu compartilhei até no meu LinkedIn, uma menina que eu ajudei em 2011, 2012. Hoje ela está trabalhando na Austrália como consultora de SAP e ela me agradeceu, falou: foi fundamental a ajuda que você me deu para que eu conseguisse me fortalecer, para eu poder abrir as minhas portas. E isso não tem preço. Então é um voo solo, é um voo solitário. Eu não consigo fazer isso com muitas, eu pego uma e vou fazendo, mas é muito gratificante. Eu imagino. Assim, eu também tenho. Eu fiz a parte acadêmica, né? Eu fui dar aula também sem propósito financeiro, mas foi muito legal, porque eu fui ser professor de MBA, né? De uma faculdade muito legal, e num curso de Business Transformation, né? E aí a gente vê o quão importante mesmo a gente passar a experiência ali. Ainda você tem uma posição boa, né? Porque você está como professor, apesar de serem profissionais, mas são profissionais que estão em formação, né? Mas do mesmo jeito que você falou do agradecimento, um aluno postou no LinkedIn, né? Ele postou o diploma do MBA e depois ele mencionou o nome dos professores, né? E aí ele me mandou uma mensagem, falou assim: Sósia, você foi o cara mais legal que eu tive lá. Eu falei: pô, né? Eu falei: você devia ter falado isso no LinkedIn, né? Não tem preço. Eu concordo com você que é gratificante a gente ajudar, sempre ajudar de qualquer forma, né? Seja numa uma situação pessoal, profissional, social, é muito legal ajudar, né? Eu também concordo com isso. E dentro dessa carreira, né, que você fez e dessa ajuda, as mulheres em arquitetura, como é que você arquitetura também são áreas menores nas empresas, né? Elas são enxutas, às vezes nem tem, né? Mas às vezes são muito enxutas. Como é que é esse mundo das arquitetas? Conta um pouco, assim, o que a gente pode vislumbrar ou o que existe, né, nessa seara das arquitetas de sistema, de solução, enfim. Bom, a arquitetura tem alguns pilares, né? Quando a gente olha para a arquitetura corporativa, eu enxergo menos mulheres, mas eu estou percebendo que em arquitetura de solução tem mais mulheres agora. Eu estou muito feliz na Cogna, nós tínhamos algumas arquitetas de solução muito fantásticas, assim, eu fico muito feliz quando eu esbarro ali com uma mulher em arquitetura e tenho muita propensão de ajudá-la ali a alavancar a carreira dela. E tem as arquiteturas mais voltadas para a linguagem, para o software, para o pacote, como uma arquiteta SAP.
Eu acho que esse número tem crescido bastante, mas ainda é muito restrito. Então, você pega, às vezes, um time de 60 arquitetos, como eu tinha no Serasa, por exemplo, eram pouquíssimas meninas. E é muito triste isso. Então, quando eu fiz faculdade, eram 90 alunos numa sala, só 4 mulheres. E isso eu acho que continua se perpetuando. Mas eu acho que é um cenário que vai mudar, porque eu acho que as meninas que estão chegando agora, elas estão chegando diferente. E eu tenho apostado que esse cenário vai começar a mudar também. E você acredita que inteligência artificial, né, eu vejo muito essa adaptação, eu acho que as profissionais são sempre muito mais flexíveis, né? Eu vejo cultura, mulher sempre muito ávida à mudança, adaptação e tal. E inteligência artificial é uma grande oportunidade, né? Então, eu vejo que tem bastante gente se engajando com IA, com inteligência artificial. Você acha que esse é um dos caminhos que podem ser trilhados por mulheres? Com Isso certeza. diminui a distância, né? Eu digo assim, de algumas coisas. Com certeza. Todas elas têm total condições de assumir uma tecnologia nova, uma tendência nova de tecnologia que está aparecendo. Eu tenho o caso da minha afilhada que foi para tecnologia, ela foi para cloud. Ela já recebeu o treinamento em cloud e eu vi ela trabalhando com cloud, tirou as certificações, foi de forma muito fluida. Então, assim, eu olho e falo, é só dar oportunidade. Ela tinha 18 anos, já tinha a certificação dela, já estava trabalhando. O que falta é, às vezes, a gente ter o olhar da oportunidade, abrir o espaço. E você falou, a mulher tem um pensamento flexível, assim, assim, assado. E eu concordo. E é por isso que é tão importante você ter homens e mulheres trabalhando no mesmo projeto. Porque essa diferença de pensamento, ela é muito importante porque o produto, o cliente final, vai ser utilizado por mulheres e por homens. Exato. E por todo tipo de pessoas. De clientes, né? De clientes. É. Então você precisa dessa diversidade de pensamento desde a construção. Deveria ser muito simples isso, mas infelizmente hoje não é. E nessa linha né, da tecnologia aplicada aos novos negócios, como é que você enxerga? A gente falou aqui dos débitos técnicos, como é que você enxerga o futuro? Assim, aí para óbvio, qualquer universo, né? Ainda mais você falou que está numa consultoria de novo, né? O que você entende que você está ganhando de novo de oportunidade quando vai para uma consultoria, olhando para esse futuro que agora a gente tem um monte de coisa à disposição, inteligência artificial, dados com mais importância ou relevância, né, ou com mais olhares cuidadosos, né? Quando você volta para a consultoria, o que você entende que você está ganhando de novo? Para mim, o futuro é de quem fizer primeiro. Então, por conta da velocidade que as coisas acontecem, o futuro é de quem fizer primeiro. E a continuidade desse futuro é quem fizer primeiro e fizer de forma mais sustentável e bem feita, né? Então, tá numa consultoria hoje me traz a conexão com essas novas tecnologias e tendências e o olhar multissegmento. Eu consigo ver como isso está acontecendo em cada segmento do mercado. Eu consigo enxergar como isso está acontecendo em cada nível de cultura que essas empresas estão, né? E aí você começa a ter um nível de conhecimento e de prontidão para aquilo muito maior, né? O futuro, assim, tem muitas... Estava lendo, acho, uns 2 anos atrás, um reporte de 2 anos atrás de tendências de tecnologia, ele estava furado. Agora eu tive que estar furado. Você olha para trás e fala, nossa, tá furado, porque hoje está acontecendo, tá um pouquinho diferente do que aquele relatório previu. Então, por isso que eu digo de que o futuro é quem se arriscar primeiro. Você falou, e você sabia que há 2 anos atrás a gente estava falando muito de metaverso, né? Né? Esse relatório tinha metaverso? Agora vem a computação quântica, né? O Homem-Formiga já falou disso, né? Mas parece uma aplicação legal, pelo menos, assim, a gente tem visto, eu vi matérias também sobre computação quântica, os grandes players estão investindo bastante nos computadores quânticos e tudo, né? Como é que você vê? Você acha que é só um hype ou esse também vem para ficar, guardadas as devidas proporções e na sua evolução? Eu acho que independente de ser hype ou não,
né? Os tomadores de decisão, as pessoas de tecnologia, eles têm que olhar para essa nova tecnologia e pensar como é que ela vai impactar o negócio. Como é que ela vai ser utilizada no cenário de negócio. Porque tecnologia por tecnologia ali sem estratégia não vai trazer resultado de fato. Então, para mim, é isso que vai dizer o quanto isso vai ser presente na vida das empresas ou não, né? Então, vamos. Mas nessa linha você falou, é muito legal, porque parece que ele também tem aplicações mais bem sucedidas, possíveis bem sucedidas, né? Que nem campo da medicina, coisa do tipo, né? Às vezes ali no nosso dia a dia, né, da Tá mais tecnologia, intangível, é mais né? intangível, né? Você vê isso como, assim, assertividade na aplicação das tecnologias. Sim, eu acho que já vem, o tema da computação quântica já vem sendo estudado já há muito tempo, né? Isso lá na aeronáutica eles queriam já isso, mas não podiam, né? E eu acho que isso vai acontecer de forma muito mais rápida nesses segmentos onde eu acho que a aplicação tem mais valor agora. É porque ela é de uma precisão incrível, né? Então, quando a gente fala de saúde, do corpo humano, né, da célula, Detecção. detecção de anomalias, né, e tudo mais, parece um negócio super, né, que poxa, parece que veio para ajudar bastante, né? Mas quando a gente fala de aplicação de inteligência artificial para performance de alguma aplicação ou de um motor, já fica mais, né, Talvez complexo ainda tá grande e caro para aplicação, para né? aplicação de agora, mas, por exemplo, para processamento de temas que envolvem o universo, galáxias, essas descobertas, isso vai ser fundamental e eu acho que isso vai trazer algum progresso ali de forma muito mais rápida. Se você pegar os astrônomos antigos, eles faziam previsões, mas que estão se concretizando agora, 500 anos depois, e eu acho que a computação quântica pode ajudar nisso também. Que legal. Quando você falou do escopo provável do seu trabalho de consultoria agora, que é olhando provavelmente unificação de estruturas, né? Essa coisa toda. O que você pode falar para a gente, sem obviamente falar nenhum tipo de case específico, se você não puder, mas o que as tecnologias elas ajudam nessa integração, né? A gente vê muito assim, essa empresa tinha essa tecnologia muito bem usada, aí você vê que a outra empresa que foi adquirida ou está sendo unificada tem uma outra tecnologia também super bem madura. Como é que você decide, né? O que é o ponto específico, ou o que leva uma empresa a falar assim, ó, a gente vai ficar com essa e não mais com essa? Ela é uma questão de poder, né, de quem comprou o outro, ou é uma questão de fato de fazer um software selection, de olhar a performance? Como é que você vê o trabalho de unificação de arquiteturas e tudo mais? O que manda melhor? Eu acho que o que direciona, né, e direciona para o sucesso numa aquisição ou não, é o quanto aquilo está conectado ou aquilo vai resolver um problema de negócio ou aquilo está conectado com a estratégia da companhia, né? O que a gente vê mais nas empresas hoje eu não sei, a tecnologia não conhece a estratégia do negócio. Então, qualquer coisa que comprar ali, talvez entregue um resultado ou não. Tem empresas que não conseguem dizer muito claramente a própria estratégia. Então, você imagina, e isso acontece muito, então você imagina tecnologia que trabalhando para uma empresa que tem dificuldade de trabalhar a própria estratégia, tem dificuldade de dizer como que mede se o negócio está indo bem ou não, tem dificuldade de determinar indicadores, né? Então, dentro da consultoria, a gente começa sempre pela estratégia. Qual é a estratégia do negócio? Ah, eu estou fazendo uma due diligence de uma compra de uma empresa, tá bom. Como que isso está conectado com a estratégia da companhia que está querendo fazer essa aquisição? Porque isso pode virar um red flag. Eu olho para aquele target que eu estou avaliando e falo para a empresa que está contratando a due diligence, falo, olha, você tem certeza? Porque isso aqui está ferindo esse driver estratégico que você tem e isso não vai te atender. Vira um red flag. Então, seja qual seja a situação, tecnologia precisa começar pela estratégia do negócio.
Qual é o indicador que eu vou mover? Qual é o ponteiro que eu vou mexer com qualquer trabalho que eu vou fazer dentro de tecnologia? Essa pergunta é a primeira que precisa ser respondida. Enquanto convívio das duas estruturas, como é que você pode dar uma dica para governar isso, né? Então, uma coisa é quando você falou assim, a gente vai unificar e a estratégia vai drivar isso. Mas a gente tem visto, eu tenho visto aqui na prática empresas que estão ali convivendo com as duas infraestruturas e tem muito desafio, né? Você com a sua experiência, o que que você pode dar de dica ou de sugestão, como governar, como é que você unifica os indicadores? Como é que você vê isso? São diversas ações, né? Mas eu acho que a principal é a empresa se organizar por capacidades. Então, por exemplo, eu tenho uma capacidade de vendas já estabelecida dentro da minha companhia. Eu estou comprando uma empresa que vai duplicar ali a minha capacidade de vendas. Então, eu tenho que olhar para aquilo e falar, bom, tenho um CRM aqui, eu vou comprar outro, eu preciso estabelecer um roadmap de convergência, um roadmap de simplificação, porque senão eu vou ter que conviver com 2 CRMs. Como é que a convivência com 2 CRMs vai impactar o meu indicador de venda? No mínimo, eu já vou ter pênalti para o negócio, porque eu tenho que pagar 2 CRMs. Se eu tivesse um só, quanto que me custaria? Então, a primeira coisa é organizar ou enxergar a empresa por capacidades. E uma empresa grande, ela precisa ter o ecossistema dela mapeado num sistema de arquitetura. Então, tem vários no mercado, Mega, Linux, tem Open Source, tem Archimate, tem uma infinidade. Você precisa, porque você precisa olhar e falar, nossa, eu estou comprando uma empresa, olha, eu já tenho 50 ativos aqui de tecnologia, está chegando mais 30. Então, quanto mais rápido você estabelecer esse roadmap de simplificação, mais benefício você vai trazer para os indicadores de negócio. O que acontece na prática é eu compro, mas os sistemas ficam todos lá. E o que acontece? A empresa precisa fazer um movimento para atender uma demanda de mercado e ela não consegue ser ágil, porque ela tem 2, 3, 4 CRMs para poder atualizar. E aí ela perde uma oportunidade de mercado que pode matar a margem dela, pode matar a marca, pode acabar com o negócio no final do dia. Eu gosto sempre de falar, eu trabalhei para uma empresa, não vou mencionar, mas era um contexto América Latina e era uma RFP que a gente estava participando e era um contrato de 10 anos de bilhões que ia sustentar o faturamento da América Latina pelos próximos 10 anos. E a gente perdeu, porque o negócio precisava que a solução estivesse no ar em 3 meses e a gente ia levar 8. Por quê? Porque a gente tinha que mexer em tantos pontos do ecossistema que a gente não ia conseguir atender o prazo. E aí o presidente da Latam falou, eu quero saber quanto dinheiro a gente precisa para fazer isso rápido. E a resposta não é uma questão de dinheiro mais. É uma questão de tempo. Olha a quantidade de sistemas que a gente tem que mexer, o impacto nos clientes que a gente já tem. Então, ele tinha uma cesta de dinheiro em cima da mesa, mas não era mais o caso. Se a gente tivesse um ecossistema mais simples, a gente conseguiria atender de forma no prazo que a RFP pedia. Então, eu gosto sempre de lembrar desse case e a importância de olhar de forma estratégica para o ecossistema. Muito legal. Quando você fala de ecossistema, eu estava aqui já pensando numa pergunta, uma curiosidade. Você falou que também arquitetura e plataformas que você cuidava. Eu entendo que no passado a gente era dependente de plataformas muito robustas, ainda somos, né? De plataformas consagradas, bem caras, né? Você olhando para o mercado assim de open innovation, startups, você consegue ver boas soluções, mais enxutas ou mais baratas, escaláveis, que conseguem fazer frente a plataformas consagradas? Você, como é que é essa, assim, a gente já sabe que ela já é mais barata, ela pode ser nativa digital, de repente a gente pega uma plataforma muito tradicional, ela está em processo de transformação, enfim. Como é que você olha, né, com esse olhar técnico e de futuro, como é que você percebe as startups, as plataformas novas? Você vê que tem coisa boa vindo ou a gente precisa ainda
tomar cuidado e ficar mais seguro com plataformas de mercado tradicionais? Como é que você enxerga todo esse universo? Essa é uma boa pergunta, porque existem algumas capacidades que têm plataformas consolidadas no mercado e que é muito difícil você dizer que vê uma startup fazendo igual ou melhor, porque talvez ela não vai atender a tua escala e ela não vai atender a complexidade do que essas plataformas mais consagradas já estão fazendo. Mas tem muita coisa, acho que, de novo, se você olha para o teu ecossistema organizado por capacidades, você fala assim, bom, para essa capacidade aqui, eu encontrei uma solução numa startup que vai me ajudar a alavancar o negócio. Pode ser que você cresça com aquela startup ou não, mas para você fazer o primeiro gol da sua estratégia, ela é legal. Você vai, tem muita coisa legal. E muita coisa que já nasce nativa de forma na cloud, com escalabilidade. Ótimo. Eu estava avaliando uma startup que, assim, a escalabilidade era infinita. Era, nossa, muito boa. E tinha uma predisposição ali do atendimento de funcionalidades muito boa. Por que não? Agora, tem algumas searas, por exemplo, para o accounting da companhia. Se olha uma grande empresa, a maioria vai para SAP ou para Oracle, porque são plataformas muito mais consolidadas. Mas se você olhar alguma capacidade ali estratégica que você quer alavancar, e se a empresa é grande, depois vale a pena até pensar em internalizar ali aquela startup, fazer uma parceria talvez diferente. Eu vejo com bons olhos. Acho que esse é o desafio, né, para quem está ouvindo e é dono de startup, né? Às vezes ele tem esse desafio de como é que eu ajudo a ser relevante, porque você falou bem, né? Hoje a gente olha principalmente startups como bons aceleradores, como você falou bem, né? Eu não vou inventar a roda se existe alguém fazendo bem, tá pronto para eu comprovar uma hipótese, né? Então e você como uma pessoa super técnica, né? Eu entendo que você tem essa capacidade de olhar e até ser uma advisor de uma startup, né? Pensa assim, olha, eu te daria uma dica. Você também hoje, além de mentorar pessoas profissionais, você está hoje como advisor, você está olhando alguma coisa nessa linha de empresas, startups? Então, esse é o próximo passo, né? Com esse passo profissional que eu dei para essa linha mais de due diligence, advisor, esse é o próximo passo de carreira que eu gostaria de abarcar. Eu gosto. Você, sem mencionar startups, você tem alguma que você viu, pode falar a aplicação que ela se coloca, que você fala, olha, isso aqui eu acho que vai ser muito legal? Tem alguma que você está admirando aí? O duro é falar o nome, mas, por exemplo, tem uma startup que iniciou em 2018, dentro de um mercado muito fechado que não era digital e a proposta dela era ser muito digital. Então foram 8 anos até ela atingir o break-even, mas ela está conseguindo hoje se fortalecer no universo com produtos digitais e está se mantendo sustentável, assim. E aí entra aquilo que eu falei, né? Você tem às vezes uma estrutura muito grande, um navio gigantesco que você não consegue manobrar. Você consegue manobrar, mas você demora muito. Aí vem uma startup que já nasce ali digital, cobrindo as necessidades ali do teu cliente. Isso é um ponto de atenção para os tomadores de decisão de grandes empresas, né? Como é que o mercado de startup está se posicionando dentro do meu segmento? Porque eles têm um tema de agilidade que as empresas não mais tradicionais, maiores, não conseguem ter. E quem abre ou funda uma startup ou começa alguma coisa, ela geralmente ela estava inserida no outro contexto e ela viu uma oportunidade, né? Então isso é. E ela só vê, às vezes, a oportunidade técnica mesmo, né? Ela nem é. A gente brinca assim, às vezes a pessoa não é nem tão empreendedora do ponto de vista de administrar uma empresa, né? Não é um administrador, mas é um empreendedor, ele viu uma oportunidade, né? Mas a gente vê que é um desafio grande, né? Porque eu tenho uma experiência recente também de pessoas que eram executivos de grandes empresas, né? Tem uma startup e aquela relação não funciona igual, né? Sim. Então, porque a startup precisa se comprovar. Às vezes, como eu comentei, a startup ela depende de
um débito técnico que não está sendo tratado na companhia. Então você vê como é difícil, né? Apesar de toda a aparente lógica, né, que você teria para colocar uma startup dentro de um contexto, não acontece, né? Então, por isso que você comentou bem, você sendo advisor, né? Você nesse próximo passo, eu acho que a gente nesse universo tem muito a ganhar, né? Assim, quantas e quantas empresas não precisam de advisors nas suas estruturas para poder guiar, né, para um caminho mais feliz ou pelo menos mais tangível dentro das organizações, né? Até porque a oferta de investidores hoje é grande, principalmente para o mercado brasileiro. Então tem muita oportunidade, muita oportunidade. Mas o que acontece com as startups é que elas se perdem no meio do caminho, inclusive com o posicionamento que elas querem ter de mercado, né? Então, assim, determinar o pilar, né, o fortalecimento estratégico ali e acabar se desviando no meio do caminho e acabar perdendo tração, começar a gerar um monte de débito técnico porque começou a fazer muita coisa e não conseguiu avançar. E aí o investidor olha aquilo como um risco. E aí ele acaba não investindo e fica lá com dinheiro na mão e com dificuldade de investir em alguma startup. Tem muita oportunidade. Imagino. Ô Gisele, bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria que você desse as suas mensagens para o mercado, né? O que você... A gente falou de muita coisa, do que você acredita, de como você vê, mas o que você acha que ainda é uma oportunidade, seja para a carreira das pessoas, ou para as mulheres, ou para as empresas? O que você tem, Gisele, né, para dizer assim, olha, prestem atenção nisso, olhem bem para isso, cuidem bem disso, né? O que você acredita que tem ainda de coisa boa, de oportunidade que a gente não pode deixar passar? Tá bom. Bom, acho que para a carreira, né, de tecnologia, o que eu senti, assim, muita dor nas pessoas que chegavam da faculdade era aquela ânsia delas por tecnologia, mas elas não queriam muito saber do negócio. E o grande diferencial de um profissional de tecnologia de sucesso é ele não só conhecer o negócio, mas ele conseguir traduzir os temas de tecnologia e vendê-los para o negócio para conseguir atingir um valor que a empresa precisa que atinja. Então, assim, não é um profissional só de tecnologia. Ele tem que ser um profissional do negócio também. Ele tem que se capacitar. Eu acho que essa é uma mensagem-chave para quem quer alavancar a carreira de tecnologia de forma consistente ao longo aí da carreira. Um outro ponto para as empresas, né? Eu acho que eu gosto muito da frase, né? Que tecnologia sem estratégia é só custo. Né? Então, como é que eu abarco metodologia de arquitetura para que eu saiba qual é o tamanho do meu ecossistema, como que eu me movimento com ele, qual é a minha agilidade, quantas tecnologias eu tenho. Começar a tratar o ecossistema de tecnologia também de forma estratégica, como o negócio é tratado. Tecnologia, o time de tecnologia, a área de tecnologia não pode ser um buraco negro para o presidente da empresa. Eu tenho que ter indicadores muito claros, eu tenho que conhecer o que eu estou fazendo ali. E mais do que saber o que eu faço bem, é conhecer as fraquezas. Quais são as minhas fraquezas que podem me matar perante o mercado, né? Quais são as fraquezas de cibersegurança que eu tenho hoje no meu ecossistema? Como o tema de cyber hoje ainda é negligenciado? Então, assim, eu pego os colegas CISOs, assim, ficam de cabelo em pé com as situações, às vezes de vamos fazer, vamos entregar, vamos pôr no ar, mas sem olhar para aquele risco. Quais são os riscos que eu tenho hoje dentro do meu ecossistema de tecnologia? Não pode ser uma caixa preta. Então, acho que essa é a principal mensagem para empresa que quer escalar tecnologia, quer construir sistemas mais sustentáveis e com menos surpresa, né? Para poder maximizar o investimento que fez. Não pode uma empresa investir 200 milhões num sistema e depois descobrir que ele não para em pé. Né? Então, assim, 200 milhões que eu poderia ter investido no negócio de outra forma. Eu investi na melhor tecnologia, mas eu não escalo, o sistema está indisponível. Né? Então, a agenda de tecnologia tem que estar dentro do negócio. Excelente.
Olha, Gisele, eu só tenho a agradecer, porque eu adoro ouvir quem tem essa profundidade técnica, porque a gente conversa de muita coisa, mas assim, você deu detalhes muito importantes, né, de cuidados com a infraestrutura agora, inclusive com a mensagem final da parte de cibersegurança, que a gente nem tocou com profundidade, mas você tem toda a razão, né? A gente está super exposto, as empresas estão super expostas, a gente vê segmentos que têm mais cuidados, até por uma questão de ordem, né, financeiros e tudo, mas tem muita empresa, eu acho que está, não sei se negligenciando é a palavra correta, mas está deixando alguma brecha para acontecer alguma coisa que não seja tão agradável, né? Então, eu acho que essa sua mensagem final é extremamente feliz. Eu só tenho a agradecer o seu tempo, as informações que você trouxe para a gente, para que todo mundo pudesse aqui usufruir do seu conhecimento. Muito obrigado, viu, Obrigada Gisele? pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer falar desses temas tão importantes aí e tão tendência hoje no mercado. Obrigada, viu? Obrigado a você. Bom, pessoal, a gente vai encerrando esse episódio com a Gisele e até o próximo Taking Cast.